OAB Cascavel Cast no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um bate-papo nesse espaço de diálogo, de conversa, e nós vamos ter temáticas muito interessantes, por isso solicito que você fique atento, acompanhe até o final esse episódio que está começando. Nós vamos falar de cidadania, vamos falar de atuação na sociedade, de comprometimento social e vamos falar de duas entidades históricas que são importantes para o desenvolvimento de Cascavel, da região, e que fazem a diferença efetivamente em todos os espaços, que é a OAB Cascavel e a SIC, por isso que estou aqui com esses convidados para que a gente possa conversar, bater papo sobre temas que são realmente muito interessantes. Vou começar apresentando os convidados. Ciro Canabarro, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Ciro, seja bem-vindo, obrigado por participar do nosso podcast. Obrigado, Maicon. Primeiramente, quero agradecer à OAB, ao Dr. Alex, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Também agradecendo a presença do ex-presidente da OAB Cascavel e vice-presidente de desenvolvimento regional da SIC, Dr. Jurandir Parzianello. Satisfação enorme tê-lo aqui na tua casa, sempre conosco, interagindo, participando e contribuindo com o desenvolvimento da advocacia. Eu que agradeço aí o convite, o Maicon, presida Dr. Alex, nosso presida Ciro aí, amigos, lideranças, que eu tenho uma honra de estar aqui compartilhando essa mesa aí. Muito bem, e o presidente da OAB Cascavel, Dr. Alex Galho. Presidente, obrigado por estar conosco. Vamos ter um momento produtivo aqui de conversa. Obrigado, Michael. É um grande prazer estar aqui com duas lideranças, Ciro Canabarro, grande amigo, Jurandir, amigo de longo tempo também. E esperamos que esse bate-papo aqui seja de crescimento, de compartilhar conhecimento, né? E trazer um pouquinho da história de duas grandes associações, como a SIC e como a OAB. Muito bem, para a gente começar, vamos começar estimulando uma resposta importante, duas na verdade, né? Vamos conectar essas histórias de fato. Ciro Canabarro, a importância da OAB Cascavel do ponto de vista da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Então, a OAB Cascavel, ela tem uma participação grande na SIC. Primeiro que a gente sempre contou com integrantes da OAB fazendo parte do nosso conselho jurídico. Também todo o apoio que a OAB dá em causas importantes por Cascavel, participando do G8. Então, são entidades que se complementam. Eu vejo a OAB Cascavel a cada vez num ponto mais empresarial, um ponto mais maduro, as últimas gestões já demonstrando isso. Isso demonstra o crescimento do setor jurídico. Antes, o advogado ele era muito visto como um profissional liberal. Hoje, ele já está com empresa, com gestão. E quando a gente fala em SIC, o que é a SIC? A SIC é uma entidade empresarial, então começam a se ligar mais ainda nesse momento em que a OAB está vivendo. E, doutor Alex, do ponto de vista da OAB Cascavel, a importância da SIC, né? E essa relação histórica também. Pois bem, a SIC talvez seja uma das, e se não for a maior entidade representativa do oeste do Paraná, talvez até do Paraná, de maneira que leva as políticas públicas e sociais, empresariais de toda a nossa região, não só para Curitiba, né, para a nossa capital, para o governo do estado, mas também para o governo federal. Então, a SIC, para nós estar junto da SIC, poder participar da SIC, eu já fui diretor jurídico lá na SIC, eu já ajudei a implantar, a constituir um estatuto, a reformar um estatuto. O Jurandir está lá há muito tempo também, hoje como vice-presidente de desenvolvimento regional. Então, essa sinergia entre as entidades é importante, né? Porque a gente sabe que agrega para a entidade, como a entidade agrega para a gente. Muito do que nós aprendemos enquanto gestão vem de dentro da SIC, né? A política de formação dos empresários. E quando nós idealizamos lá atrás, na gestão ainda do Jurandir, né, o Advocacia Empreendedora, nós estamos na 2ª edição agora, foi justamente porque a gente entendia que era importante trazer para a advocacia esse pensamento empreendedor, né? Que o escritório de advocacia não é parte da sua casa, e sim uma empresa que tem que ser administrada como todas as outras empresas. E assim que mostrou isso para nós, e a gente tentou e está conseguindo implantar aqui dentro da OAB. É aquele momento da migração do profissional liberal para o empreendedor. Exatamente.
E nesse sentido, né, doutor Jurandir, também é uma característica de Cascavel da região essa integração das entidades, né? O associativismo aqui muito forte, né? Sem dúvida. Eu acho que, primeiramente, ressaltar que esse trabalho ele é voluntário, né? Então, nós temos aqui um histórico aí, a OAB Cascavel vai fazer, salvo engano, 50 anos ano que vem. A SIC, 60 anos? 63. 63 anos. Então, se você analisar, chegam à maturidade, é uma fase produtiva, né, com essa idade, com uma capilaridade social. Por quê? Porque nós temos que agradecer o histórico de lideranças, de advogados na OAB e advogados, de empresários e empresárias na SIC, que dedicaram horas dos seus dias, do seu tempo, anos de sua vida, compartilhando seus ideais, seus valores e contribuindo nessa cultura que você falou do associativismo, que nada mais é do que defender o que é coletivo, sair da zona de conforto do umbigo, da sua empresa, do seu escritório, e dedicar-se a aprender a conviver no coletivo. E essa é uma sacada muito legal do movimento das entidades, do movimento institucional, porque não é o Dr. Alex, presidente, que toma a decisão, não é o presidente Ciro ou quando eu estava aqui que tomava. Você lidera em nome da entidade e você tem que ter um time do teu lado para auxiliar nesse processo decisório, porque essas entidades, a SIC e a OAB, geralmente estão defendendo bandeiras e valores essenciais ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, à cidadania, à dignidade, contra a corrupção, contra o aumento de impostos que estamos vivendo agora, que vivemos na gestão, por infraestruturas adequadas, por políticas públicas. Todos os setores, ambas têm assento no Conselho de Desenvolvimento, Conselho da Mulher, Conselho da Assistência Social, Idoso. Então, o papel humano e associativista que tem desses líderes que vieram e dos que estão se dedicando, eu entendo que é muito valoroso e mostra o nível de maturidade das lideranças de Cascavel, que não se contamina pela divisão de Brasília. Nós aqui somos unidos. E apartidários, né? Então, assim, todo mundo se reúne... Imparciais, com o objetivo de construir, né? De somar. E isso que mostra a importância da SIC nesse aspecto também, de trazer todas as lideranças, independente de viés políticos, para dentro da entidade, com o objetivo único de melhorar o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Que é o que a gente faz no G8, onde temos OAB, tem Sindicato Rural, tem AMIC, tem CDL, tem Sinduscom, tem o Sindilojas, para discutir pautas importantes para a nossa cidade, e que numa cidade como a gente tem várias entidades, se cada uma ficar discutindo uma pautazinha pequena, a gente não tem força. Perfeito. Agora, se é uma pauta que ela é para o crescimento da nossa cidade, por que não a gente não estarmos juntos, assinarmos juntos esses pedidos? Então, eu vejo a importância da OAB também nessas pautas que, por vezes, são jurídicas, mas podem ser tributárias, pode ser de segurança. Então, a gente troca informação no G8, né? Semana que vem temos reunião, mas com pautas importantes para... Estamos envolvidos agora, estamos envolvidos agora na reforma do Código Tributário Municipal, né? Exatamente. Todas as entidades envolvidas, todas as entidades, inclusive a Prefeitura, né? O Thiago Stefanello, o Gelson... O Gelson Walker, né, trabalhando para melhorar o nosso sistema tributário, que tem mais de 20 anos. Uhum. Então, as entidades se unindo neste aspecto também, né, de maneira que traga melhorias no sentido de solucionar problemas técnicos que nós temos, porque criamos lá um código tributário de 20 anos que hoje não faz mais sentido para nós. Né? E dando um exemplo, o Conselho de Contribuinte foi uma criação, um movimento dessas entidades. Agora, essa luta conjunta, que iniciou da OAB, a SIC abraçou também pela questão de nós estarmos em falta de uma unidade de violência doméstica, com mais de 10 mil processos em andamento. Também, nós temos N pautas coletivas e que impactam não só o setor produtivo, mas as pessoas, o tempo todo criando convergências dentro dessa cultura
associativista que você está falando. Então, eu acho que isso é muito relevante e mais relevante. Também é um ponto da qualificação. Tanto a OAB tem, não só da Escola Superior da Advocacia, como as comissões, a diretoria, trabalham muitos cursos e capacitações. A SIC tem um trabalho também com uma estrutura lá de qualificação muito grande. E quem participa dessas entidades, esse é um recado muito importante. Quando você se doa, quando você está contribuindo, você aprende ouvindo com essas lideranças mais experientes, N comportamentos, posturas, posições, valores. Mas com o tempo você percebe que isso vai te qualificando, vai te preparando para lidar, inclusive no teu negócio, inclusive nas negociações. E essa interação das entidades se torna o quê? Uma grande escola. A participação na OAB foi uma grande escola. Nós, no início da advocacia, viemos para cá participar, né, com as comissões, começava pelas comissões. A participação na SIC foi outra grande escola. Hoje a gente participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Estamos ajudando, inclusive hoje falamos com a secretária aqui, que nós, OAB, a SIC, está lá o Tessaro hoje, o conselheiro Tessaro, na reunião de manhã, vamos trabalhar, falamos com a Cismarcos, com a reformulação da lei do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Sim. Então você veja o papel das entidades pensando nessa relação ganha-ganha, contribuindo com o desenvolvimento local, colocando profissionais de forma voluntária a produzir soluções em favor de todos os setores, que não é só a empresa, a advocacia, é o trabalhador também. Explica aqui o cálculo, o aumento de ICMS, você estava falando agora aqui, para entender que muitas dessas pautas, no final, tem a senhora lá, que trabalha lá em casa, que é a mais afetada do que nós. É o trabalhador humilde, o trabalhador guerreiro que leva esse Brasilzão nas costas. Então, o aumento de ICMS vai refletir direto no aumento do produto lá da cesta básica que ela consome. Então, está tudo conectado, né? Na verdade, existe conexão de todos os movimentos, momentos e de todos esses contextos, né? Eu quero destacar aqui a participação da OAB lá na SIC Labs, que é o nosso hub de inovação. Então, nós temos uma participação forte da OAB lá, pensando em inovação. Hoje nós temos aí Lautechs, que são as startups ligadas à lei. As Lautechs estão crescendo de uma forma absurda e a OAB ela também tem que estar nesse mundo, entendendo, olhando o que está acontecendo, direcionando muitas vezes as capacitações internas para que os advogados também, essa classe também se inove, porque a inovação ela é aquele rolão compressor que o cara lá no Vale do Silício pensou e ela vem para cima. Então, se eu não estiver preparado aqui, eu vou ter problema. Então, essa participação da OAB na SIC Labs é bem importante. Eu vejo que tanto a SIC Labs, quanto a OAB crescem com isso. Eu lembro quando fomos convidados para participar da SIC Labs, e para nós, foi ainda na gestão do Jurandir, no início da gestão do Jurandir, né? E fomos convidados a participar, e para nós é fundamental porque a gente está aqui dentro de um processo de qualificação e capacitação da advocacia que naturalmente vai levar essa expertise adquirida para os empresários, para essas startups que estão nascendo, né? Questões de natureza societária, de natureza tributária, trabalhista, e tudo isso aqui dentro da OAB a gente busca constantemente, através das comissões, desenvolver cursos, né? Palestras, seminários, workshops, de maneira que ao final de tudo isso, quem acaba ganhando é o empresário, né? Que tem um profissional qualificado como seu braço direito na área jurídica, que a gente sabe o quanto é importante. E é importante essa análise jurídica. Eu sempre cito o exemplo do próprio Uber. Quando ele foi criado, ele não podia. Tá? Para você fazer o transporte de passageiros, você tinha que ter as concessões, como são táxis, como são vans. Eu tinha que ter uma concessão. E ele veio de uma forma no mundo, numa questão em que muitos países era contra a lei, proibido. Tá? Hoje, e foi crescendo dessa forma. Teve essa discussão jurídica no Paraná. A discussão jurídica, exatamente. Aqui em Cascavel nós tivemos também, em determinado momento, um projeto de lei na Câmara. Né? Isso, entrou clandestino e depois começou a ser regulamentado, e aí vem a parte jurídica importante para regulamentar isso aí. Então,
As startups, às vezes, elas são disruptivas de uma forma que elas passam por cima da lei. Aí tem que analisar, tem que adequar a lei, porque ela não vai parar. Exatamente. Eu gostaria de aproveitar esse parênteses, né, que a gente tem acompanhado aqui e fazer um registro, né? O Ciro, ele é uma liderança que há muitos anos, até ele pode compartilhar conosco, conheceu lá o Vale do Silício na Califórnia, porque década de 90, estava tudo começando. Quando 2010 eu fui. 2010. Então, você veja, 2010 ele já conheceu. E conheceu vários movimentos de inovação tecnológica. Eu tive a oportunidade de participar com ele numa missão aqui, recentemente a Israel, que foi fabulosa para 22 lideranças que foram. E eu gostaria de fazer uma ênfase quanto à segurança jurídica, o papel do advogado no auxílio, desde a estruturação de uma invenção, de uma nova ideia, de uma nova criação, ao desenvolvimento, ao arranjo societário, a estabelecimento de relações contratuais, desde um memorando de entendimentos para alguém fazer uma pesquisa e desenvolvimento, que nós vimos muito lá, fazer um vínculo com uma universidade, depois da pesquisa e uma certificação do produto, caminhar para um vínculo com algum player, algum parceiro, algum financiador ou algum comprador, um cliente em potencial para poder arrumar recursos para produzir, para colocar no mercado. Então, olha quantas relações econômicas, sociais e jurídicas envolvidas. E o papel do profissional do direito em se atentar para esse território infinito que é a inovação e a nova economia. Eu queria uma percepção tua, mano. Então, a inovação e a nova economia, ela está numa velocidade assustadora. Eu vou para sintetizar o que você falou, vou dar um exemplo dos bet aí, as apostas de jogo de futebol e de tudo. Tá? Então, são empresas que não estão estabelecidas no Brasil, elas estão num paraíso fiscal, que foi pego uma brecha, tá? Ficaram 2 anos sem pagar imposto, obrigaram o governo a regulamentar o imposto, elas foram fazer pressão no governo para regulamentar o imposto e hoje patrocina os principais campeonatos do brasileiro aí, quase todos, os times de futebol do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, envolvido no mundo inteiro, e que teve uma participação muito grande da parte jurídica. Sim. Em encontrar o Alguém estruturou isso. Estruturou. Então, a inovação, ela, como eu citei o caso do Uber, aí não foi diferente. Quer dizer, essas empresas foram criadas fora do Brasil, tá? Vieram para o Brasil numa brecha de uma lei, tá? Numa forma em que nem o governo sabia como tarifar elas. Trabalharam praticamente 2 anos sem pagar nem um centavo de imposto, mesmo elas brigando para pagar imposto, porque elas sabiam que se elas ficassem sem pagar imposto, elas seriam proibidas. Né? E agora, regulamentadas, estão pagando imposto e fomentando aí o esporte no Brasil. Tem problema? Tem, como qualquer disrupção vai ter problema. Tem essa questão aí dos cartões, das faltas combinadas. Estamos falando de fraudes, né? De fraudes. A gente está falando do modelo de negócio. Modelo de negócio. Mas vão ser regulamentadas. Num determinado momento vai ser regulamentado. A própria justiça começou a ficar mais atenta em cima disso. Sim. E por trás disso tem quem? Um advogado interpretando uma lei, ajudando a inovação a se desenvolver. É igual a questão relacionada à inteligência artificial. Nós sabemos qual é o impacto dela hoje, né? Já impactou, e eu lembro muito bem o Ciro falando há uns anos atrás sobre o que revolucionaria, assisti algumas palestras do Ciro lá na SIC Labs, o que revolucionaria a inteligência artificial no mundo. E hoje a gente vê um simples chat, né, fazendo algo magnífico, né, desenvolvendo petições, inclusive, sentenças. A gente viu um juiz aí que sentenciou com o ChatGPT. Então, lógico, tudo isso acaba passando na sequência pela uma análise técnica, jurídica, né, mas ao mesmo tempo ajuda empresas a se desenvolverem e até como essa situação das bets aí, a terem a sua regularização. Aproveitando até, Ciro, se me permite a deixa, né? A gente está falando de inovação, está falando de mudança de cultura, está falando de comportamento, está falando de um mundo que está num processo acelerado
em que as certezas se tornam incertezas muito rapidamente, né? E vocês, como lideranças, estão justamente dentro desse contexto. A gente falava de associativismo, falava de conexão do associativismo com causas, né? Parece tudo muito distante, mas veja que inovação, todas essas temáticas trazem para esses momentos de desafio. O Dr. Jurandir citou aqui as convergências, né? Que aproximam as entidades e fazem as entidades se direcionarem com movimentos coesos. Mas também existem aquelas pautas que são específicas das entidades, né? E essa é uma capacidade diferenciada de se unir naquilo que converge e fazer movimentos fortes de pressão e de ação, mas também tem, Ciro, Dr. Alex, Dr. Jurandir, aquelas pautas internas que demandam também um comprometimento, né? Eu queria entender um pouco, tanto a SIC como a OAB, esses movimentos internos também, de atender com o olhar o seu associado, ou no caso, a classe, né? Para conseguir dar as respostas nesse dinamismo que é realmente desafiador. Pandemia, questões, no caso, pensando no ambiente jurídico, né? Esse movimento todo que envolve as discussões jurídicas nacionais. Então, começando pelo Dr. Alex, falar um pouquinho disso, né? Quer dizer, tem inovação, tem tudo isso, tem contexto, e como fazer e como que a OAB também tem feito para se posicionar nos contextos que surgem. A OAB ela tem buscado o protagonismo. E como é que se busca o protagonismo? É integrando a advocacia em todos esses órgãos, essas associações, conselhos de classe, conselhos municipais. E eu, assim, quando eu falo em protagonismo, eu lembro muito bem do Jurandir, a atuação que nós estávamos falando antes de começar, a atuação que o Jurandir teve dentro daquele problema, no fogo, naquele momento de tensão da pandemia. O Jurandir esteve lado a lado com a SIC, a OAB, era o Michel Lopes, o presidente, todos os dias. No comitê de crise? No comitê de crise, exatamente. Então, assim, a OAB, ela busca participar, levando pessoas, levando advogados e advogadas, para que aquilo que a gente falou logo atrás, contribuir, construir, né, melhor, desenvolver. Então, assim, quando a gente ouve a participação das pessoas, das entidades na pandemia, sempre é ressaltada a participação da OAB através do Jurandir. Então, é nessa linha que a gente busca participar. Lógico, nós temos pautas que, às vezes, não diverge da pauta da SIC, né? Ou de outra entidade, mas diverge porque são questões internas, né? Questões diferentemente da SIC, que é um órgão empresarial, a OAB é um órgão de classe, né? Então, a gente tem advogados e advogadas... Tem pontos que não tem encontro. Não tem como. Exatamente, faz parte. Não, e assim, e é respeitado isso, né? E eu vou te dar um exemplo agora, uma pauta que está lá para nós que não converge zero com a OAB. Decoração de vitrine para o Natal. Tá? Vai ser toda uma capacitação, é uma pauta empresarial ligada ao comércio, que muitas vezes dentro da SIC mesmo acaba não convergendo. Por quê? Porque o industrial não tem isso. Tá? E nós temos indústrias, comércio, serviço, mas são entidades que têm suas pautas, acho que elas são importantes. Tem a sua legitimidade, né? Correto. Mas nós temos também questões como, por exemplo, o ano passado lançamos um manifesto aqui que era referente ao inquérito das fake news. E isso houve um apoio das entidades por algo que a OAB estava fazendo, estava capitaneando, de maneira que atingia toda a sociedade. Esse ano fizemos um outro manifesto importante, com um longo debate interno, também sobre a integridade democrática e independência dos poderes. A independência dos poderes, que os juízes não podem julgar casos de parentes, que o Senado tem responsabilidade com relação ao que acontece no Superior Tribunal Federal. Enfim, trouxemos vários assuntos que é de interesse da sociedade, mas quem levantou a bandeira, não só em Cascavel, obviamente, porque é uma bandeira a nível nacional, quem levantou essa bandeira foi a OAB Cascavel. E acaba sendo uma manifestação que tem um aspecto técnico, né? Mas que também aborda politicamente, né? Antes de passar para a SIC, eu gostaria só de complementar. Então, você veja bem que interessante esse questionamento a título de esclarecimento. Sim. Que eu acho que foi a tua intenção. É natural, e nós no planejamento estratégico da SIC veio esse tema, né? Cada entidade primeiro tem que atender o seu associado,
que é quem a mantém e a sua razão de existir. Então, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Um dia questionaram nós lá na Câmara por que nós estávamos defendendo os honorários advocatícios dos procuradores municipais. Uma discussão lá de honorários começa. Sim, porque... Ou mesmo agora os honorários de quem atua contra a Fazenda Pública. Sim, porque quem gera a causa, quem é o maior devedor e o maior réu nas ações judiciais é a Fazenda Pública, municipal, estadual, federal. E só acontece a satisfação de direito do contribuinte, de alguém, porque há um advogado trabalhando. Então é natural nós defendermos o direito à valorização e as prerrogativas dos advogados. É natural. Assim como outras entidades, no caso a SIC, o Sinduscom na Construção Civil, cada um tem a sua finalidade institucional. Isso é importante, isso é básico. Mas, além disso, nos estatutos das entidades, lideranças anteriores a nós escolheram e perceberam e tiveram a lucidez de colocar também a promoção da cidadania, a defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, da liberdade de imprensa, de pensar. Então, assim... Da propriedade. Da propriedade. Então, esses valores que as instituições têm nos seus estatutos ou na lei, eles criam essas pontes e essas finalidades mais coletivas para além da classe ou para além do seu associado. Eu acho que isso é muito relevante, isso é importante para quem passou, que contribuiu, para nós que estamos contribuindo e para quem virá, não abrir mão desses valores e ir aperfeiçoando-os, lá como você falava lá que tem a visão, a missão e a visão, né? E a visão você vai adequando como o Mar lá vai... na verdade... Então, deixa o gancho para você. Complementa aqui mais didaticamente. A frase que o Gerson comentou, o Gerson é o consultor que está nos acompanhando no planejamento, é que a missão, você crava ela na pedra e a visão na areia. Então, a visão, ela pode mudar. Isso. Então, você passa a mão, escreve a nova visão. Agora, a missão da empresa, da instituição, da entidade, ela fica cravada na pedra, porque todo mundo tem que saber. Porque se você cumprir a tua missão, você contempla vários fatores. Perfeito. De visão, de valores. A missão é a base para qualquer planejamento e ela tem que estar muito bem clara na cabeça de todo mundo, seja do presidente a aquela pessoa que acabou de entrar e que foi feito o onboarding, como a gente chama, passar apresentando para ela todos os setores e todas as regras da entidade. E é bom lembrar, né, a missão da OAB, né? É defender os direitos e as prerrogativas dos advogados e o Estado democrático de direito. Então a gente, assim como outras entidades, também tem uma missão importante coletiva dentro da coletividade, da sociedade. E abre ponte para esse diálogo que a gente sempre fala, essa palavra, né? O diálogo interinstitucional, né? Com outras entidades, com os poderes constituídos, com as autoridades constituídas, com as lideranças, naquele nível de convergência que você estava comentando aqui, né? Mas fale do papel da SIC, como o nosso amigo Marco falou aqui, que nós falamos da OAB, fale agora da Associação Comercial. Então, a SIC hoje, como o Alex comentou, é uma das maiores entidades do Paraná. Ela hoje, no sistema FACIAP, ela perde apenas para Maringá. Então, é a segunda do Paraná, é a maior da região oeste. A SIC é uma referência hoje na parte de produtos e serviços para ajudar o seu associado. E ela tem também o papel representativo nas bandeiras da nossa cidade. Então, a gente tem trabalhado bastante aí na questão da estrutura de ferrovias, de pedágio, de anel rodoviário de Cascavel. Como tivemos a felicidade, eu digo que eu estou como presidente num momento muito feliz da SIC. Então, um momento em que a obra da Sede Nova, a SPE da Sede Nova foi concluída, eu tive a honra de assinar a escritura da SIC, tive assim, o privilégio de uma bandeira que era muito grande nossa, que era aeroporto, está ali, está contemplado, estamos indo em vários momentos agora virou uma outra bandeira, que é ter um aeroporto de cargas, inclusive internacional em Cascavel, já estamos trabalhando isso, tive a honra de estar como presidente no momento em que não se discute mais Trevo Cataratas, que era um assunto
batido, um assunto judiado lá, né? Então, a SIC ela tem esse protagonismo aqui na região de buscar essas bandeiras para que a gente consiga desenvolver mais ainda as nossas empresas, os nossos 4.200 associados, para que a gente assim, almeje patamares maiores ainda para a nossa cidade. Acho que essa é a principal função da SIC. A gente tem aí uma diretoria muito comprometida. Eu sou também privilegiado com as pessoas como o Dr. Jurandir e os demais que fazem parte da diretoria, sempre muito participativos, quando convocados, estão lá. A nossa reunião de diretoria, por incrível que pareça, tem dia que tem que começar a arrumar lugar porque ela lotou. Então, para mim é uma felicidade olhar aquela mesa cheia, né? Então, quer dizer, se os empresários estão deixando as suas empresas para estar lá uma hora de manhã, das 7 às 8 nas quartas-feiras, isso significa que assunto relevante tem. Então, Certamente. isso me deixa muito feliz também. Certamente. Muito bem, nós vamos indo para o encerramento. Daria mais vários episódios e já fica aí, de repente, né, a ideia de intenção de fazermos outras oportunidades de conversa, porque as temáticas afins são bastante relevantes. Então, eu vou começar aqui a agradecer ao Ciro Canabarro, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, pela participação e a sua mensagem final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no AB Cascavel Cast. Ciro. Bom, minha mensagem final é de agradecimento ao Dr. Alex, ao Dr. Jurandir, poder participar de uma conversa tão relevante e construtiva como essa, e dizer que nós estamos sempre à disposição, a SIC está de portas abertas para que a gente possa cada vez mais estar juntos aí nas nossas pautas. Dr. Jurandir, da mesma forma, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu só agradeço, Maicon, Dr. Alex, Ciro, e ressaltar esse clima de respeito, mesmo quando haja divergência de alguma ideia. Essa pluralidade de percepções, ela cria esse caldo onde as decisões do futuro da cidade, pensando nas próximas gerações, pensando na advocacia, no empresariado, no trabalhador, todo mundo, porque cada vez mais nós aqui no Oeste, nesse exemplo, na onda de inovação que você lidera há tempo e agora se multiplica em mais líderes, ampliando o sistema regional de inovação, que hoje é Iguaçu Vale aqui, convidar aos advogados, empresários que participem das entidades, que é uma grande escola de desenvolvimento, certo? Mas que esses valores de focar na melhoria da comunidade, das entidades, de forma imparcial, apartidária, focada no melhor, no desenvolvimento, com independência institucional para fazer o contraponto, como fazemos constantemente aqui, dentro do diálogo, são ativos de Cascavel e da região. São conquistas importantes de serem preservadas para o presente e para o futuro. E isso torço que cada vez mais cresça o número de lideranças nessa corrente do bem, que certamente todo mundo ganha com isso. Muito bem. Obrigado também, Dr. Alex Galho, presidente da subseção, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí a participação do meu amigo Jurandir, do meu amigo Ciro, e quero dizer, Ciro, que a SIC tem uma outra grande qualidade. É uma grande formadora de líderes. Eu estive lá dentro da SIC por aproximadamente 15 anos. Iniciei na gestão do Guido Bresolin e saí na gestão do Michel Lopes, quando ele me convocou para presidir o Comitê de Ética do Compliance. E do qual acabou este ano o meu mandato dentro do Comitê de Ética, ainda na sua gestão. E ali dentro da SIC eu aprendi o seguinte, durante esses 15 anos, mais 18 anos, é que os grandes líderes, eles constroem, eles unem, eles agregam, e isso foi algo que a gente trouxe para dentro da OAB, né? Quando o Jurandir saiu candidato a presidente, ele trouxe essa mentalidade, nós ampliamos essa mentalidade de união, de agregar a advocacia, acolher a advocacia, e isso para nós está fazendo uma grande diferença. Mas tudo isso eu aprendi dentro da SIC, né, com grandes lideranças que passaram ali, né, acompanhei 6 ou 7 presidentes, e isso mostrou o quanto é importante, né, essas lideranças incentivarem a participação,
né? Incentivar o diálogo, e isso a gente está colocando em prática aqui dentro da OAB, e a SIC que me ensinou, foi uma grande faculdade para mim. Hoje posso dizer que eu estou num MBA, né? À frente da... Intenso. Intenso, à frente da OAB. Mas se eu estou aqui hoje como presidente da OAB, né? Faltam 12 meses para acabar a nossa gestão, é porque a SIC construiu o meu perfil de liderança. Então, fica aqui meu agradecimento à Associação Comercial, em seu nome, né? De que a gente possa ainda desenvolver outras ações em conjunto, que a gente possa participar de outras conversas como essa, né? Para que a gente incentive, principalmente, como disse o Dr. Jurandir, que os advogados participem da OAB, que os empresários participem da SIC, porque isso faz a diferença. Obrigado, Maicon, pela condução. Satisfação é minha de estar aqui com gigantes nessa mesa, né? Tenho certeza que quem está do outro lado também curtiu bastante esse bate-papo. E com a permissão de vocês, vamos encerrar então o ABcast, o AB Cascavel Cast, né? Que maravilha estar com você. Obrigado pela sua companhia, participação, ouvindo, assistindo. Compartilhe, faça parte conosco da criação desse espaço de conhecimento, esse espaço de conversa. Até a próxima!